code que a gente vai fazer é dessa daqui, que é a que tem o fundo maior. Esse fundo aqui tem um total aproximado de 10 centímetros. 10 centímetros. Então, a gente vai cortar o papel A4 de maneira que a gente possa montar essa necessaire com fundo de 10 centímetros, tá? Então, pra gente entender, tentar enxergar, é exatamente isso. Aqui o zíper, logicamente, mas o comprimento dela é de aproximadamente 30 centímetros, é mais ou menos 29,5 ou 29,7, tá? Então, fechando esse papel, é essa necessaire. A gente vai mexer nesse comprimento? Não, a gente vai mexer na profundidade. É como se eu fosse montar um presente aqui, fechar um presente. Seria mais ou menos isso daqui, né? Então, a gente vai mexer na profundidade para poder ter esse formato de box. A primeira coisa que a gente faz é dobrar o papel ao meio. Dobramos o papel certinho ao meio. Ficaria muito fácil, fica muito fácil, na verdade, quem tem uma placa de corte, tá? Porque aqui, olha, eu quero que tenha 10 centímetros, aqui, eu quero que tenha 10 centímetros no total, né? Nessa profundidade. Mas se a gente ver aqui no meio, tá a costura dela. Se aqui tem 10 centímetros, cada lado vai ter 5. Então, é justamente isso. Cada lado, a gente vai tirar 5 centímetros. Se eu tenho uma placa de corte, fica fácil. Porque cada bloco desse aqui são 5 centímetros, né? Então, fica fácil eu riscar aqui 5 centímetros de fora para dentro. Na vertical e na horizontal 5 centímetros de fora para dentro. No caso da horizontal, eu já consigo passar uma linha que já vai ser a linha do outro lado. Então, aqui, olha, eu tenho 5 centímetros. Vou medir 5 centímetros também desse outro lado. Como eu falei, aqui tá sendo mais fácil, mais rápido, porque eu tenho a placa de corte. Mas não necessariamente só consigo fazer com a placa de corte. Eu posso vir com a régua e medir 5 centímetros, né? E marcar aqui dentro. E a mesma coisa daqui de baixo para cima. E aí eu vou ter os 5 centímetros, os quadradinhos dos 5 centímetros. Então, aqui, justamente, é onde a gente vai cortar. É nessa parte aqui que a gente vai cortar. A gente vai tirar esses 5 centímetros. A gente não vai mexer no restante, tá? Que justamente 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, vai dar os 10 centímetros total. Eu gosto de tirar com estilete simples mesmo, essa minha lâmina tá quase no final, inclusive, mas estilete simples mesmo, se tiver estilete de precisão, enfim. Eu prefiro com estilete do que com tesoura, tá? Mas pode tirar com tesoura também, quem não tiver estilete. A régua não é interessante que seja uma régua plástica, tá? Régua escolar, alguma coisa assim. Porque se o teu estilete tá muito afiado, tu pode acabar tirando um pedaço da régua. Então tem que ter muito cuidado, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de corte com essa régua de alumínio. Então, aqui, olha,
com cuidado. Tiro um lado. Tiro o outro. Agora venho nessa parte, que é a parte horizontal da necessaire. Paro bem aqui e tiro essa outra parte daqui. Então, ó, justamente é o lado que vai sair, são os cantos que vão sair, tá? Tirando esses cantos, eu abro e aqui, olha, eu já tenho a minha necessaire, tá? Então, olhando por aqui, justamente aqui que vai ser o fechamento, né? Então, aqui que vai ser o fechamento. Então, a gente pode dizer aqui que essa necessaire é uma caixa boxe de 5 centímetros. Quanto mais centímetros eu tiro, mais baixinha ela vai ficando, porque eu vou tirando a altura da necessaire. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras, só que a diferença é que essa daqui, por exemplo, ela foi tirada oito centímetros, né? Então, se foi tirada no total 8 centímetros, e aqui eu tenho uma costura, então fica 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro. Então, ao invés de 5 centímetros, eu vou tirar 4 para essa daqui, tá? E aí, a altura dela já muda, né? Aqui eu tirei mais centímetros, então ó, ela tende a ficar mais baixa, porque eu estou tirando a altura. Aqui eu já vou tirar 4 centímetros, então ela já tende a ficar mais alta. Mesma coisa. Vou dobrar o papel ao meio. E aqui, ao invés de 5, eu vou medir 4 centímetros. Ao invés de 5, eu vou medir 4. Então, risco aqui na vertical. Aproveito já risco aqui na vertical desse lado. E na horizontal também 4. Então, aqui a gente tem 4 centímetros de cada lado, em cada canto. E são esses 4 centímetros que a gente vai retirar. Então, novamente, aqui. Aqui, quase eu errei. Tem que ter muito cuidado, principalmente se o estilete estiver bem afiado. Parei aqui e continuo daqui. Então, tiro os 4 centímetros. E aí, quando eu abro, eu tenho o molde para fazer essa necessaire, com um fundo total de 8 centímetros. A mesma coisa essa daqui. Essa, ela já vai ser mais alta. Simplesmente por quê? Porque aqui
a gente só tirou 3 centímetros de cada lado. 3 mais 3, 6 centímetros total, tá? Então, só para lembrar, tirei 5, tirei 4, tirei 3. Quanto menos centímetros eu tirar de profundidade, né, mais alta a necessaire fica. Se aqui eu tirasse 12, ela ia ficar mais fininha e mais alta um pouquinho. Então, vamos fazer o de 3 centímetros. Mesmíssima coisa. Centímetros. Então, 3 centímetros de cada lado na vertical. E 3 centímetros de cada lado na horizontal. Então, esses 3 centímetros que a gente vai retirar. Aqui. Aqui. Opa. E na horizontal. Os 3 centímetros de cada lado. E aí, justamente, ela entra aqui no meio, ó. O fundo total de 6 centímetros. Então, caixa box, 3 centímetros. Caixa box, 4 centímetros. E a primeira que a gente fez, caixa box de 5 centímetros. Então, ó, caixa box de 3 centímetros. A caixa box de 4 centímetros. E a caixa box de 5 centímetros. Gostaram? Na próxima aula, a gente vai costurar. Beijinhos!